Meu nome é Salana Marin Wells e no dia 12 de outubro de 2023 eu estava morta por exatamente 13 minutos e 42 segundos. O que eu vi, o que eu ouvi, o que Deus me revelou sobre tecnologia e a alma humana mudou tudo. Eu não acho que era má, mas estava sempre distraída. E no mundo de hoje, isso parece normal. Meu telefone era a primeira coisa que eu tocava de manhã. Antes de escovar os dentes, antes mesmo de dar bom dia ao meu marido. Eu rolava pelas vidas das pessoas, estranhos e amigos, enquanto estava no trânsito, enquanto cozinhava, enquanto relaxava. Mas eu não estava relaxando. Eu estava alimentando um vício que não sabia que tinha. E quando eu não estava olhando para o meu telefone, eu estava olhando para uma tela. Quando eu não estava olhando para uma tela, eu estava pensando em uma. Quando eu não estava online, sentia que algo estava faltando, como se tivesse esquecido meu braço. Meu telefone era praticamente uma extensão do meu corpo, confessei mais tarde. Eu não conseguia parar, mas não sabia que tinha um problema. Eu trabalhava em publicidade digital, segmentação, algoritmos de análise. Era meu trabalho entender no que as pessoas clicavam, o que as fazia ficar, o que as fazia sentir algo, ou pelo menos algo próximo suficiente. Mas eu não percebia o quanto tinha parado de sentir coisas reais. Naquele dia, a névoa no centro de Seattle estava densa como sopa. Eu estava caminhando para uma reunião com um cliente, atrasada e assistindo a um vídeo que alguém me enviou. Algo engraçado, algo viral, algo esquecível. Eu entrei na rua sem olhar para cima. E foi quando o caminhão de entrega me atingiu. Disseram que fui arremessada a 20 pés. Disseram que meu crânio fraturou instantaneamente. Minhas costelas cederam. Meu coração parou antes que a ambulância chegasse. Fui declarada clinicamente morta por 13 minutos e 42 segundos. Mas eu não tinha ido embora. Não realmente. Eu estava prestes a encontrar o próprio Deus. E ele não falou através de fogo ou trovão ou escrituras rolando. Ele falou comigo sobre algo que pensei que ele nunca mencionaria. Meu telefone. No momento em que meu corpo morreu, meu espírito se elevou, rápido, não como flutuar, mas como ser puxada para cima na velocidade do pensamento. A dor se foi. A névoa se foi. O peso do mundo se foi. Eu estava em um reino de pura luz, não apenas brilho, mas consciência. Brilhava como seda feita de canção. Cada parte dele pulsava com verdade. Eu não estava sozinho. Havia uma presença, não um homem, não um ser com asas, mas uma força de amor e santidade, tão absoluta que eu mal podia suportar. Era como estar diante de todo o oceano, mas o oceano estava vivo, e ele me conhecia, e ele me acolheu. Alana, a presença disse, não com palavras, mas direto na minha alma, bem-vinda, minha filha. Eu me senti de joelhos, ou pelo menos senti que sim. Eu não tinha um corpo, mas minha alma se curvou. Eu soube instantaneamente que este era Deus. Não o Deus que pensei ter entendido dos sermões de infância ou debates online. Este Deus era poder e compaixão, julgamento e misericórdia, luz e amor, tudo em uma inundação incontível. Então veio a visão. Eu não pedi por isso. Eu não estava pronta. Mas ele me mostrou mesmo assim. No início vi uma linha do tempo, a jornada da humanidade através da invenção. Ferramentas de pedra, fogo, escrita, a roda, prensas de escrita, eletricidade, rádios, televisão, internet, smartphones, e era lindo. Era um presente. Eu senti que Deus não estava condenando a criatividade humana. Ele não estava bravo com a tecnologia. Mas então, o tom mudou. Eu vi algo como fios de luz se estendendo de pessoa para pessoa. Eram fios dourados, conexões vivas de amor, relacionamento, adoração, comunidade, oração. Eles uniam as pessoas, brilhavam, zumbiam com algo sagrado,
Mas então vi novos fios sendo tecidos entre eles, cordas globais, vítreas, cintilantes, conexões sintéticas, telas, aplicativos, filtros, câmaras de eco. No início pareciam inofensivos, até úteis, mas lentamente começaram a substituir os fios dourados, e eu assisti enquanto aqueles fios espirituais se apagavam. Um por um, a presença me perguntou gentilmente: "Você vê isso?" Eu não queria responder, mas respondi: "Sim, substituímos uns aos outros por pixels." A presença não me acusou. Ele me envergonhou, mas me mostrou. Eu assisti enquanto bilhões de pessoas em todo o mundo se sentavam atrás de retângulos brilhantes, rostos iluminados, mas não com alegria, com luz azul. Seus espíritos, no entanto, estavam apagados, como lâmpadas mal acesas no soquete. Eu vi adolescentes chorando, silenciosamente, enquanto postavam selfie. Eu vi casamentos se desfazendo em quartos, onde ambos os cônjuges olhavam para seus telefones, em vez de um para o outro. Eu vi crianças puxando as mangas dos pais, implorando por atenção, enquanto os pais rolavam, sem nem ouvi-los. "Essas ferramentas não são mais", disse a presença, "mas se tornaram ídolos. Vocês deixaram que elas tomassem meu lugar." Essa verdade me atingiu como um trovão na alma. Eu era culpada. Todos nós éramos. Trocamos a voz de Deus por notificações push. Substituímos a oração por rolagem. Não nos sentávamos mais em silêncio, tempo suficiente para ouvir um sussurro do céu. Quando Deus me mostrou 2 cafés, é estranho como a imagem era pequena, mas como me cortou profundamente. No primeiro, 2 amigos sentavam-se um em frente ao outro. Telefones desligados, olhos fixos, corações abertos. Eles estavam rindo, ouvindo, conectando-se. Acima deles, vi seus fios dourados se entrelaçarem, como música tecendo entre seus espíritos. Estrelas estavam por perto, sorrindo. A luz sobre eles ficou mais brilhante. No segundo café, 2 estranhos sentavam-se em mesas separadas. Seus rostos estavam fixos em telas. Seus polegares se moviam incessantemente, mas seus corações estavam fechados. Sem música, sem luz dourada, apenas cordas artificiais cintilando entre eles e 1000 outras pessoas que não estavam na sala. "Eles nunca estão sozinhos", disse Deus, "mas estão profundamente isolados." Essa frase me assombrará pelo resto da minha vida. Então me foi mostrado um futuro, não como profecia, mas como um aviso. Nesse futuro, as crianças não conseguiam mais manter contato visual. As igrejas estavam quietas, não por reverência, mas por apatia. As pessoas não conseguiam meditar, não conseguiam ficar paradas, não conseguiam sentir a menos que estivessem sendo estimuladas. Suas almas estavam dormentes, estavam viciadas, mas não em drogas, não em álcool. Estavam viciadas em barulho, barulho nos ouvidos, nos olhos, nos cérebros e a voz de Deus. Afogada, mas então esperança, a presença mudou a visão. Eu vi outro caminho, um reino de pessoas que haviam despertado. Pessoas que disseram basta. Eu vi famílias rindo durante jantares sem dispositivos, orando antes de dormir, contando histórias, igrejas histórias. Cheias de pessoas que cantavam, mãos levantadas, telefones esquecidos nos bolsos, adolescentes escrevendo em diários, em vez de rolar. Homens de negócios, ajoelhando-se ao lado de suas mesas durante os intervalos para o almoço. Em vez de verificar e-mails, eu vi pessoas escolhendo presença em vez de performance, profundidade em vez de dopamina, quietude em vez de estimulação. E toda vez que faziam essa escolha, os fios dourados retornavam. Eu chorei e implorei a Deus para me dizer o que fazer. "O que devo dizer a eles?", perguntei. A resposta veio suavemente, mas com autoridade. "Diga-lhes para olharem para cima. Diga-lhes para olharem nos olhos uns dos outros. Diga-lhes que os fiz para a comunhão, comigo e uns com os outros."
Diga-lhes: eu não sou encontrado no feed, sou encontrado no silêncio por trás dele. Eu não queria ir embora. Eu poderia ter ficado lá para sempre, mas a presença pressionou em mim, não fisicamente, mas espiritualmente, e disse: agora vá, mostre-lhes o que é conexão de verdade. E com isso, eu caí, de volta à dor, de volta às máquinas que bipavam, de volta ao meu corpo quebrado. Acordei 3 dias depois em uma cama de hospital. Disseram que foi um milagre que eu sobrevivi, que os danos deveriam ter me matado, que não havia explicação médica para minha recuperação. Mas eu sabia exatamente por que voltei. Eu voltei para avisar você, desde então tudo mudou. Eu ainda tenho um telefone, ainda tenho um laptop, ainda uso tecnologia, mas ela não me usa mais. Agora mantenho a carcaça quebrada do telefone do meu acidente como um lembrete do que deixei para trás. Começo todas as manhãs com 30 minutos de silêncio antes de qualquer tela ser ligada. Eu escolho conversas reais em vez de rolagem interminável. Falo em igrejas e grupos de jovens sobre disciplina digital espiritual. Ajudo outros a desconectarem seus corações da distração, para que possam se reconectar com Deus. E eu oro todos os dias, Senhor. Ajude-me a viver como se você estivesse assistindo, não como se a internet estivesse. E agora, para você que está assistindo isso, por favor, me ouça. Você não foi criado para rolar sua vida. Você não foi criado para se comparar a estranhos filtrados. Você não foi criado para preencher cada momento quieto com barulho. Você foi criado para amor, quietude, intimidade, oração, verdade. Meu nome é Salana Marin Wells. Eu morri por 13 minutos e 42 segundos. E nesse tempo, Deus me mostrou que estamos à beira de perder algo eterno. Para algo que seguramos em nossas mãos, por favor, não espere por um acidente para acordar. Olhe para cima, coloque o telefone de lado e deixe seu espírito respirar novamente. Porque eu prometo a você, Deus ainda está falando, mas Ele está sussurrando. Você só precisa silenciar o mundo tempo suficiente para ouvir o ponto